essas fotos do dia, você quer que tentou descarregar lá? Eu posso, se você conseguir. Deixa eu tirar as fotos. Vê se tá bom, eu dou mais um. Tá bom, né? Bora, gente, bora. Deus te abençoe. Amém. Acordar, Zé. Bora. Queria chamar aqui o pregador dessa manhã, um jovem muito especial, Dani Gans. Não. Obrigado, mano. Galera, esse cara aqui, ontem à noite, ele me deu uma palavra de encorajamento. Ele é um cara que encoraja todos nós. Em grande parte do acampamento, a gente teve o empenho, a dedicação, a oração. E queria te agradecer. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Agradecer de verdade pelo que você tem feito. Você é uma bênção. Amém, mano. Vamos estender as mãos para ele? Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir por essa palavra que nós vamos ouvir, que nós possamos ouvir diretamente do Senhor. Que o Dani seja usado, que ele seja um canal de bênçãos, Pai. Um canal desobstruído, Pai, para que possa fluir o teu amor, o teu entendimento, da tua sabedoria para a igreja. Que a igreja precisa ouvir, ela possa ouvir essa manhã. O que nós precisamos ouvir, que nós podemos ouvir sem nenhum ruído, mas que essa palavra penetre aos nossos corações, Pai. Capacita ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, mano. Bom dia, pessoal. Vocês estão joia? Vocês estão bem? Gente, eu tô extremamente estremecido assim pelas palavras do Senhor. Eu tô constrangido com aquilo que o Senhor tem falado, tem feito em nós. E eu queria que hoje assim a gente falasse só mais um pouquinho sobre o nosso amigo, sabe? Jesus. E eu queria começar orando. Será que você pode fechar os seus olhos e botar a mão no seu coração? Jesus, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Tudo que nós queremos é nos encontrarmos contigo mais uma vez. Jesus, que nosso coração possa bater forte pelo Senhor e bater só pelo Senhor, Jesus. Nos dá a porção e o alimento de hoje, Pai. Constrange as nossas vidas, nos muda mais uma vez, Jesus. Nós cremos, Deus, no poder do Evangelho, nós cremos no poder que há no nome de Jesus e queremos ser impactados por esse nome. Jesus, que nessa manhã o Senhor faça o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não sei vocês, mas eu estou diferente. Vocês estão diferentes também? Amém? Eu tô mais leve, eu tô mais sorridente, estou rindo à toa. Estou sorrindo porque eu sei que Jesus está nesse lugar, sabe? E eu queria hoje poder falar um pouco com vocês a respeito de algo que vai complementar tudo isso que a gente tem vivido esses dias no acampamento, sabe? E eu diria que essa palavra de hoje, isso que eu tenho para falar com vocês, pode se resumir a uma consolidação. Amém? Eu quero que aquilo que a gente tem aprendido esses dias seja consolidado nas nossas vidas. E eu conto com vocês porque a gente vai viver isso junto. Então, eu vou ser breve, mas eu quero que vocês estejam aqui comigo. Amém?
Então, vamos abrir lá em Esdras 9, no versículo 1. Esdras 9, no versículo 1. Amém. Vamos lá. A minha Bíblia fala o seguinte, o título aqui desse capítulo é A Oração de Esdras a respeito dos casamentos mistos. E o texto diz o seguinte: Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram a Esdras: Muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos, e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo, por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. E ele faz uma oração, e eu quero pular rapidamente para o capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Meus queridos, eu creio que eu quero talvez trazer um discernimento que Deus trouxe ao meu coração a respeito daquilo que a gente tem vivido. E eu creio que ontem foi um momento muito importante, foi um momento que Deus planejou para que a gente experimentasse e nós estávamos com expectativa de que Deus fizesse algo, e Deus fez. E eu queria dizer para vocês que o que vivemos ontem é algo parecido com um avivamento. Talvez essa seja uma das palavras que a gente mais tem escutado nesses dias, porque o avivamento faz parte dos últimos dias da igreja. Não só o avivamento, mas a presença palpável do Espírito Santo. Então, eu queria falar com vocês hoje a respeito de um avivamento que reconstrói, mas um avivamento que é duradouro. Quando a gente lê essa passagem aqui, contextualizando um pouco a respeito da linha de pensamento que a gente está traçando aqui no acampamento. Então, Neemias, ele vai para Jerusalém e ele fica responsável por também fazer parte dessa reconstrução. A mesma coisa acontece com Esdras, a mesma coisa acontece com Zorobabel, e eles estão nesse trabalho, estão reconstruindo, estão se dispondo, estão debaixo da mão do Senhor. Existe uma oposição frente àquilo que eles estão fazendo, querendo impedir aquilo que o Senhor desejava para o povo, mas eles continuam firmes, eles continuam perseverando naquilo que o Senhor deixou para eles. Mas, em meio a isso tudo, Deus também deu um direcionamento para o povo de Deus. Eles estavam na Babilônia e eles voltaram para Jerusalém. E nesse meio tempo, alguns povos começaram a habitar nessa região de Jerusalém. Povos que não eram o povo de Deus. E ele vai citar aqui alguns desses povos, e o direcionamento de Deus é: não se casem com esse povo. Não se misturem com esse povo. E o que acontece é, eles se casam com esse povo. Eles se misturam. A descendência santa se mistura com a descendência que não estava nos planos de Deus. Então, o que acontece é que Esdras, nesse zelo por aquilo que Deus já tinha falado a ele, ele diz assim: eu não acredito que a gente está fazendo isso. Eu não acredito que depois de tudo isso que o Senhor falou para a gente vai voltar e vai fazer justamente o oposto. Então ele cai
em arrependimento, em choro, estremecido pela palavra de Deus e começa a orar. E vocês estão percebendo que esses dias a gente está orando bastante, porque eu creio que a oração ela é uma peça fundamental para a gente poder se aproximar daquilo que Deus deseja para nós. E o interessante é que depois da oração de Esdras, enquanto ele confessava, enquanto ele chorava, uma multidão começou a se aproximar e começou a entender aquilo que Esdras estava derramando ali diante do Senhor. Então, homens, crianças, sabe, idosos, todos se ajuntando para poder, em unidade, se arrepender também. E isso é avivamento. Avivamento é viver um arrependimento pleno em unidade. Avivamento é quando um povo entende que eles estão fora da rota, onde eles estão se contaminando, e Deus, em seu zelo, diz: eu não consigo ficar parado vendo isso acontecer sem que eu faça nada, sem que a minha mão atue e tenha misericórdia desse povo. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre o que é o avivamento, como ele acontece, por que ele é importante para os nossos dias. E de forma breve, o primeiro ponto que eu anotei aqui é justamente esse: o avivamento é zelo de Deus derramado sobre seu povo. Eu queria ler com vocês rapidamente aqui Joel 2:18. Joel 2:18 vai falar o seguinte: o livro de Joel ele é um livro que ele aponta para o tempo do fim, e ele vai falar a respeito de algumas coisas que antecedem a vinda de Cristo. E ele fala muito a respeito dos últimos acontecimentos, do desejo da parte de Deus. Esse versículo 18 aqui, o título que tem na minha Bíblia é: O Senhor promete restauração. Tem um pouco a ver com o que a gente está falando, né, de restauração. E olha o que Deus diz nessa passagem. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor ele tem um zelo tão grande pelo seu povo que ele não suporta por muito tempo ver as coisas, sabe, destruídas do jeito que elas estão. Então, em seu zelo, ele atua, ele permite que o seu poder, a sua graça, alcance o povo, para que ele seja restaurado. Avivamento é também restauração do verdadeiro evangelho na terra. Porque nos últimos dias também fala que muitos serão seduzidos por um evangelho que é corrompido, por um evangelho que amacia o ego, sabe? Que permite que os seus desejos sejam feitos sem que haja, sabe, arrependimento verdadeiro. Então, nos últimos dias, você vai perceber muitas pessoas, muitas igrejas, muitos homens que se dizem de Deus, pregando um falso evangelho. E o avivamento é quando o verdadeiro evangelho é restaurado. Em Tiago 1:27, eu queria ler com vocês, ele fala a respeito desse verdadeiro evangelho, de uma verdadeira religião. Não uma religião que os homens pregam, mas a respeito de uma sã doutrina. Eu queria ler esse versículo rapidamente com vocês. Em Tiago 1:27 fala o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, avivamento, ele promove esse desejo por se manter afastado das coisas que não são de Deus. Então, o povo aqui começou a viver justamente esse período de caos, esse período onde eles estavam amando as coisas do mundo. E Deus, em seu zelo, precisou intervir para que o verdadeiro evangelho fosse restaurado. E o verdadeiro evangelho é se voltar para o Senhor, se afastar de tudo aquilo que é mal e amar o Senhor, que é dedicado e Ele é a própria bondade. Falando de avivamento, eu amo muito esse tema e talvez seja um dos que eu mais gasto tempo estudando, aprendendo, vendo, tipo assim, na história, o que já aconteceu e o que pode servir de ensinamento para nós.
E existe um avivamento que me intriga muito, que é o avivamento das Ilhas Fiji. Alguém já ouviu falar desse avivamento? Olha só, nessa terra, nesse país chamado Ilhas Fiji, esse ajuntamento, né, de ilhas, o que aconteceu é que era um país depravado, politicamente depravado, um país que tinha problemas ambientais que interferiam na sociedade, falta de recurso, falta de dinheiro. Isso, sabe, agindo da maneira correta, isso é bênção para um país. Saber cuidar das suas finanças, da economia, politicamente. Isso é uma necessidade para os nossos dias. E o que acontece é que no meio desse tempo, um povo começou a orar, começou a reconhecer dependência em Deus. Dizer, Deus, se o Senhor não intervir, não tem como a realidade do nosso país mudar. E o mais interessante dessa história é que, em um dado momento, o presidente desse país vai fazer uma declaração pública e, diante de milhões de pessoas, ele poderia falar: eu vou seguir o que está no meu coração, eu vou fazer o que é politicamente correto, eu vou, fazer o que me agrada. Mas não, ele chegou numa declaração que ele foi fazer à imprensa e ele disse: país, nós precisamos orar. Nós precisamos se submeter à vontade de Deus, porque senão não vai dar certo. Porque senão o nosso país vai entrar em ruínas. Vocês entendem o peso de um presidente de um país fazer essa declaração frente a uma nação inteira? De reconhecer a necessidade do agir de Deus, de levantar um clamor para que Deus intervenha, porque as nossas próprias mãos não conseguem construir o que as mãos de Deus podem fazer na terra. Então, avivamento, a restauração, é uma restauração do verdadeiro evangelho. E avivamento é uma necessidade para os tempos de caos. Eu quero voltar no texto de Joel novamente para falar a respeito da igreja do fim. Eu entendo que nós estamos nos últimos dias, os últimos dias estão se aproximando e é bem certo que o nosso Senhor vem nos buscar. Mas o Senhor quer preparar a sua igreja para que, quando Ele vier, nós não sejamos como viúvas imprudentes. Hoje, na tenda de oração, a gente falou um pouco a respeito disso. Então, para que não sejamos achados despreparados, o Senhor tem feito algo para que a sua noiva seja adornada. Eu quero ler com vocês Joel, capítulo 2, no versículo 1, que diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido, e nunca mais se verá. Talvez a gente tenha percebido o quanto que, a cada dia que passa, a maldade ela aumenta, em que a promiscuidade é algo mais comum, em que fazer o errado é natural da sociedade. Então, é nesse tempo de caos onde existe uma necessidade da intervenção de Deus. É num tempo onde nós estamos aqui, numa realidade completamente diferente da que a gente vive lá fora. Eu tenho certeza que muitos vivem talvez em realidades complicadas, ambientes difíceis, ambientes pesados, talvez que não são regidos, sabe, pela mão do Senhor. Ambientes onde você realmente está numa Babilônia. Mas, ao mesmo tempo de que existe o caos, o zelo do Senhor, ele queima mais forte para que a graça dele seja manifesta. E nesses dias onde o caos tem se alastrado, o avivamento é uma necessidade. O povo de Deus precisa de um avivamento. O povo de Deus necessita do agir, do poder manifesto no nome de Jesus nas nossas vidas,
para que suportemos até que Cristo venha. E eu queria ler com vocês mais um versículo. Sei que a gente está lendo muitas coisas, mas eu quero que aquilo que a gente esteja vivendo seja algo bíblico. Eu não quero que seja algo que a gente está inventando das nossas cabeças. Então, eu queria que você abrisse aí, você já está em Joel, coloca em Joel 1, no versículo 8. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal, nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram, os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Não sei se vocês percebem, mas eu creio que em muitos lugares a realidade de hoje é que as pessoas vivem sem pão, sem vinho e sem óleo da parte de Deus. E se eu posso talvez descrever um pouco, né, o que isso representa, o pão me lembra justamente essa substância, aquilo que somente a palavra de Deus pode trazer para o nosso coração. Esse fundamento firme, sólido. E o pão também me lembra da comunhão, daquilo que Jesus fazia com os discípulos, de andar junto, de sentar na mesa, de abrir o coração e ser transformado através disso. O vinho me lembra, eu me lembro muito de versículos onde fala que, né, as pessoas se alegravam após tomar do vinho, e ele me lembra dessa alegria que tem faltado no meio do povo de Deus nesses últimos dias. Uma coisa que me indigna muito é que nós somos o povo mais feliz dessa terra, mas tem vezes que a gente faz cultos que parece que a gente está morrendo. Parece que a gente não tem a vida de Deus dentro de nós. Nesse exato momento tem o carnaval acontecendo por todo o Brasil, e tem vezes que eles estão mais felizes do que a gente. Isso não faz o menor sentido. Carnaval é uma festa para a carne. Eles estão literalmente se entregando à morte. E nós que temos a vida, a gente não se alegra. Então, uma foto dos nossos dias para a igreja de Cristo é a alegria. A alegria precisa ser uma marca do povo de Deus. A gente precisa se alegrar, se regozijar no Senhor. E nos falta óleo. Nos falta unção. Nos falta intimidade com o Espírito Santo. Na história da igreja, talvez nunca foi tão falado a respeito da pessoa do Espírito Santo como nos nossos dias. Até porque hoje é o momento da história onde a revelação do Espírito Santo é a mais avançada. É onde nós temos, né, o mais fresco da parte de Deus. Então, Moisés não teve isso que a gente tem agora. Abraão não teve isso. Nós temos uma revelação fresca da parte de Deus. É palpável. Mas nos falta óleo nesses dias. Nos falta cultos onde é o Espírito Santo que é a autoridade máxima do ambiente. Nos falta intimidade sem performance. Nos falta vida, e não o mérito, e não um palco, e não uma estrutura, que todos vão olhar de fora e vão falar que bonito aquilo que eles fazem. Eu não quero que seja bonito, eu quero que seja bíblico, eu quero que seja com base naquilo que o Espírito Santo quer fazer. E a necessidade dos nossos dias é essa. Quem estava aqui no culto da semana, aqui não, né, lá na igreja. Quem estava no pré-culto, né, do acampamento, eu falei um pouco a respeito disso. Os nossos dias de hoje carecem mais da opinião de Deus do que da nossa opinião própria. E a unção de Deus, o óleo, tem a ver justamente com isso, com o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pão, de vinho e de óleo.
Mas que notícia ruim é essa aqui que está falando em Joel? Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. É aí que entra o avivamento. Jesus, em seu zelo pela sua igreja, não suporta ver a igreja vivendo dessa maneira, despreparada, sem alegria, sem unção, sem fundamentos bíblicos. Por isso, nesses dias, Deus tem restaurado verdadeiros mestres, verdadeiros ministradores daquilo que o Senhor quer fazer. Talvez seja você, que o ambiente onde você frequenta, o ambiente onde você está, precisa daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Para que o plano de Deus seja completo, Deus conta com você, Deus conta com a disponibilidade do seu coração. E mais uma coisa que eu queria dizer é que o avivamento ele é uma resposta da parte de Deus. Ao mesmo passo que Deus ele enxerga a necessidade, Deus ele age e ele traz uma resposta. Em Oséias, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 21, a gente acabou de ler, né, essa indignação de Joel falando a respeito da falta de vinho, da falta de pão, da falta de óleo. Mas olha o que fala aqui em Oséias, no capítulo 2, no versículo 21. Naquele dia, eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Uau! Ao mesmo passo de que Deus enxerga a necessidade, Deus também provê. O Senhor que enxerga a necessidade do pão, do vinho e do óleo, Ele entrega para nós como igreja o pão, o vinho e o óleo. E Ele fala uma coisa muito interessante aqui, que Ele responde aos céus, e os céus respondem à terra. E a terra responderá aos clamores dessa falta de trigo, das videiras e das oliveiras. E nós, sabe, eu creio que nós precisamos declarar isso. O Senhor tem semeado sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos entregado uma porção que é tão preciosa que nós não podemos negligenciar, sabe, a necessidade desses dias como igreja. E o mais interessante é que no finalzinho, no 23, ele fala, então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. O avivamento é isso. Jesus levantando uma geração para si mesmo. Jesus não está te levantando para ser um grande homem, uma grande mulher, simplesmente porque você quer ser alguém importante. Na verdade, Jesus ele deseja mais uma geração sem face. Uma geração que não carrega o próprio nome, mas eu prefiro que o meu nome seja esquecido para que o de Jesus seja lembrado. O avivamento é isso. Esqueça de você mesmo. E que o nome de Jesus seja lembrado através da sua vida. E isso só faz sentido se a gente viver em unidade. Não adianta um só comprar a briga. Certamente que Esdras, né, e Neemias não conseguiriam ter feito todo o trabalho se eles fizessem isso de maneira individual. Foi o que a Aline falou, o Maia falou, Ambrósio, o Léo falaram, todos eles falaram isso e isso é uma realidade. Não tem como viver um avivamento pleno, sozinho. Não sei se vocês perceberam, mas ontem, quando a gente estava aqui, houve um movimento da parte de Deus de fazer algo em unidade. E quando a gente começou a fazer algo em unidade, parece que o ambiente destravou. Não sei se vocês conseguem compreender a profundidade disso. Se faltar um, vai fazer falta para a gente ser pleno.
Se um não quiser comprar essa briga, não quiser estar junto, o coração de Deus dói por causa disso. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Todo povo, toda tribo, toda nação. Você não fazer parte disso faz com que o coração de Deus doa. E eu queria que a gente começasse a ter esse sentimento. Se meu irmão não está participando comigo das coisas que Deus está fazendo, meu coração tem que doer. Porque ele faz parte de algo muito maior. Nós fazemos parte de algo muito maior. Então não é sobre mim, não é sobre você simplesmente, é sobre nós. O Novo Testamento, talvez a mensagem que ele mais fala é sobre nós. É sobre uma igreja, uns aos outros, amem uns aos outros. Talvez uma das coisas mais importantes que Jesus relatou na sua palavra, que está escrito em João, na oração que ele está fazendo pelos seus discípulos e por nós, ele fala assim: meu desejo é que todos sejam um. E ele fala assim, ele está orando ao Pai, dizendo: Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A nossa unidade testifica que Cristo é real. A nossa plena unidade testifica de que aquilo que Jesus passou os 33 anos aqui na terra fazendo, ressuscitou e foi para junto do Pai, tudo isso é real. E olha só que oração bonita. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Jesus falando isso para Deus. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus o Pai e Deus o Filho são um, literalmente. E é essa mesma unidade que Jesus deseja para nós. Você entende quão maravilhoso é isso? É inexplicável mesmo, ser um. No nosso âmbito aqui humano não dá para explicar, mas é o que Jesus deseja para nós. E eu queria dizer um pouco agora a respeito de como viver o avivamento. Como? E eu queria voltar para esses 3 pontos que eu disse a respeito de Joel: pão, vinho e óleo. Talvez você não gravar nada do que eu falei, grava isso. Nós como igreja precisamos de pão, vinho e óleo. Como nós conseguimos cuidar, como nós conseguimos avançar em realmente ter uma porção de pão fresca? Lendo a palavra de Deus. É simples, né? Mas eu creio que alguns dados dizem que a maioria dos cristãos nunca leu a Bíblia inteira. Muitos não leram. Muitos aqui talvez não leram a Bíblia inteira. E o que eu quero dizer não é, você tem que ler a Bíblia inteira para você ser crente. Não, eu estou dizendo que se a gente ama as palavras de Deus, se você ama a Deus, Deus entregou de bandeja para a gente aqui, na sua língua, para você ler e saber exatamente o que Ele deseja de você. Então não ler a palavra de Deus é loucura. É loucura para os nossos dias. Se você quer um pão fresco, leia a sua Bíblia. E se queremos realmente, precisamos viver isso em unidade, no partilhar do pão, no compartilhar daquilo que Deus, da porção que Deus às vezes entregou para mim, eu compartilhar isso com o meu irmão. A Rafa ontem, a gente estava aqui na vigília e eu estava ali quietinho, percebendo ela lendo a palavra de Deus, e eu perguntei: Rafa, o que você está fazendo? Eu quero dar um direcionamento, mas eu preciso saber se isso é bíblico, se isso é o que Deus quer. Que preciosidade! Jesus quer que a gente seja bíblico nesses dias. O vinho, nós precisamos de uma intensa adoração, de uma adoração genuína.
em uma vida de santidade e lavada por Cristo. A verdadeira alegria não é nos vendermos as coisas deste mundo, mas é nos satisfazermos em Jesus. Cristo fala que o verdadeiro pão e vinho, o verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. Então, olha só, se você quer ser uma pessoa alegre, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, entregue tudo que você tem. Sorria, porque isso não é simplesmente um conselho, é uma ordem. Sorria, se alegre, regozije no Senhor. E não é uma coisa que eu tenho que fazer só quando eu estou realmente me sentindo alegre por dentro, mas é algo que eu preciso exercitar. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não estamos exercitando um espírito alegre, então quer dizer que estamos enfraquecidos. Uma igreja que não é alegre é uma igreja enfraquecida. E certamente que uma igreja enfraquecida não consegue enfrentar as oposições, não consegue resistir àquilo que Satanás tem tentado fazer, sabe, no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. E nós precisamos de óleo, nós precisamos de unção, nós precisamos do Espírito Santo nos nossos dias. Meu irmão, não adianta de nada a gente fazer um acampamento, não adianta de nada voltarmos para as nossas vidas e o Espírito Santo não nos acompanhar. O Espírito Santo é o selo, é a garantia de que certamente Cristo voltará e buscará a sua noiva. O Espírito Santo é o selo que garante que a sua vida foi comprada por Jesus. Sua vida é completamente dedicada a Cristo. Quando Satanás ele chega e ele fala assim, eu vou tentar essa pessoa, eu vou tentar atacar a mente dela, ela olha para você e fala assim, espera aí, esse tem um Espírito Santo, esse tem o Espírito de Deus dentro dele, agindo no interior dele, ajudando a resistir cada tentação, e não somente isso, mas ajudando a praticar aquilo que é bom. Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo constranger o seu coração todos os dias. Se o Espírito Santo não tem te constrangido, meu irmão, você está vivendo o evangelho errado. Se o Espírito Santo não abala o seu coração frente às maldades desse mundo, desse século, então você está cego espiritualmente. E o único capaz de abrir os nossos olhos, de trazer entendimento a respeito da palavra de Deus, de trazer discernimento a respeito de qual direção nós devemos tomar como igreja, é o Espírito Santo de Deus. Por que o avivamento? Porque o avivamento precede a volta de Cristo. Se estamos vivendo, se estamos experimentando disso, é porque certamente Cristo está à beira de nos resgatar, nos buscar. E se dizemos que Cristo é tudo que nós temos, se a nossa vida ela é pautada em viver com Jesus, isso vai ser pleno quando realmente estivermos com Ele. Ou seja, a volta de Cristo é uma alegria. Então, se eu apresso a volta de Cristo, eu apresso também para que o avivamento aconteça, para que o verdadeiro evangelho seja pregado, para que o Espírito Santo seja manifesto no nosso meio. O avivamento prepara o povo como noiva adornada, como uma noiva que está somente esperando o noivo. Talvez os que são casados aqui vão poder saber falar melhor, mas certamente que
Todo mundo aqui já foi em um casamento, né? E talvez uma das cenas mais lindas é quando o noivo está lá na frente e a noiva está entrando, mas essa história é um pouquinho diferente. Nós somos a noiva esperando Jesus chegar. E se existe tanta alegria num noivo de estar na frente do altar, esperando que a noiva entre, e com tanta alegria ele vê ela entrando toda bonita, toda preparada. Quão mais formoso é ver Jesus vindo nos encontrar. Jesus é muito lindo, gente. Eu quero encontrar com Jesus e eu espero que você também. E o avivamento, ele nos sustenta para até que Cristo venha. Como eu disse, como está escrito em Joel, os últimos dias serão dias difíceis. Certamente que o dia do Senhor é um terrível dia para aqueles que não desejaram Cristo na vida deles. Mas certamente que é um dia incrível para nós que aguardamos ansiosamente pela vinda de Jesus, pela vinda do nosso amado. Nós precisamos de um avivamento todos os dias. Nós precisamos de Cristo agindo em nós, hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Nós precisamos que isso seja real nas nossas vidas, mas nós precisamos ter os fundamentos corretos. Nós precisamos ser sustentados pela palavra, cheios da alegria, da salvação e cheios do Espírito Santo de Deus. Será que você pode levantar nesse momento? Eu queria que a gente tivesse um tempo como igreja para consolidar isso nas nossas vidas. Eu queria que, se vocês puderem colocar as cadeiras lá atrás, por favor. Eu pensei na gente fazer um túnel. O que você acha? Pode ser?